Então, galerinha, voltamos aí no nosso intervalo para a gente continuar falando de ondulatória, beleza? Nessa primeira aula, a gente falou dos componentes principais de onda. Frequência, comprimento de onda, velocidade da onda, período da onda. Esses 4 vão acompanhar a gente agora até o final do ano, tá bom? Então, a gente vai precisar deles sempre, principalmente daquela equação de velocidade, que é lambda vezes a frequência, né? Comprimento da onda vezes a frequência. Essa é a nossa segunda aula, a gente tem 2 pontos para falar. Primeiro, a gente tem questões para resolver, tá bom? Claro, física, química, matemática, você só vai aprender fazendo questão. Mais questão você fizer, melhor para você, bom? Essa parte a gente vai treinar nessa segunda aula. E a gente também vai falar, já nos últimos minutos da aula, sobre o micro-ondas, o aparelho de micro-ondas, como é que ele funciona, qual é a característica dele, quais são as propriedades físicas que atuam nele, e a gente vai levar esse fato aí até a gente conseguir entender bacaninha como é que ele funciona. Tirar algumas dúvidas, algumas perguntas também sobre eles, né? Claro, se vocês tiverem. Tá, então para nossas questões dessa segunda aula, vamos para o esquema de sempre. Faço uma, deixo um tempo para vocês tentarem a outra, a gente vai administrando aqui, tirando as dúvidas e tal. A galera de Curral, de Jacobina, de Pajeú, Cícero, tá todo mundo online mandando os gabaritos das questões. Então, vamos lá fazer todas as questões para a gente conseguir dizer, não, esse assunto eu sei, pode vir qualquer questão que eu destruo ela. Bom, então, vamos adiante. Terceira questão é minha, fala o seguinte. Denomina-se onda o movimento causado por uma perturbação que se propaga por um meio. As ondas podem ser classificadas quanto à natureza, quanto à direção de propagação e quanto à direção de vibração. Então, você tem as 3 classificações dela. Natureza, mecânica e eletromagnética. Direção de propagação. Longitudinal, latitudinal. Direção de vibração. Uni, bi ou tridimensional. Em relação à direção de propagação, as ondas podem ser consideradas unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. E ficam perfeitas e respectivamente representadas como? Então, ele quer um exemplo. Ele quer exemplo de onda uni, bi e tridimensional. Onda unidimensional, propagação, impulso de corda. Principal exemplo. Vamos lá. Unidimensional, corda. Certíssimo, está aqui. Propagação de onda em metais. Também está aqui. Perfeito aí. Luminosa, falso. A onda de luz não é uma onda unidimensional. Letra D, sonora, falso. Também não é considerado uma onda, né? Unidimensional. E letra E, luminosa, também está fora. Ficamos entre letra A e letra B, ok? Depois ele quer um exemplo de uma bidimensional. A bidimensional. Superfície de lagos, perfeito. Você tem aquela aplicação em forma de 2 dimensões. O cara se propaga na vertical, para a direita, para a esquerda, né? Para leste, para norte, naquelas 2 situações. Sonora, aqui matou. Sonora não é bidimensional. Sonora é tridimensional. Tridimensional porque quando a onda de som sai, por exemplo, da sua boca, você está conversando com alguém, você tem aquela som, né, aquela zoada saindo no formato de uma bolha. Ele está se expandindo em 3 dimensões. E tridimensional, a tridimensional, está aí a nossa sonora. Eletromagnética também é, mas a sonora já tirou a letra B. Então, nosso gabarito realmente seria letra A, em cordas, superfície de lago bidimensional, tridimensional seriam ondas sonoras aplicadas ao sistema. Nosso gabarito, letra A. Galera de Jacobina aí, destruindo a questão. Parabéns. Vamos para cima. 4ª questão. Aí, ó. Legal. Vamos lá. Diante de uma grande parede vertical, um garoto bate palmas e percebe o eco 1 segundo depois. Se a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, o garoto pode concluir que a parede está situada a uma distância aproximada de. Então, qual seria aí o valor do garoto? Lembrando que o garoto ele escuta um eco. Vale a pena falar um pouquinho sobre o eco. O que é o eco? Você tem uma pessoa? Tem uma pessoa, né? Vamos supor que aquela pessoa ela está gritando. Então, como ela está gritando, falando, ela possui ali uma determinada produção de pulso sonoro. E quando aquele pulso sonoro colide com um objeto sólido,
a uma determinada distância da pessoa, ele é refletido. Então ele bate e volta. E isso gera um eco. Ele quer saber qual é a distância entre a pessoa que está gritando, distância D, né? E a parede que está situada a um determinado valor, sabendo que a velocidade do som é de 340 metros por segundo. Bom, 2 minutinhos para vocês tentarem a questão. Então, galera, olha, ele falou que o cara demorou 1 segundo para escutar o eco. Beleza? Então, não foi para o som chegar na parede, foi para ele escutar o eco. Então, foi 1 segundo para o som ir até a parede e voltar. Seria um tempo T1 e um tempo T2. T1 mais T2, esses dois tempos, valeriam aí 1 segundo. Como ele quer a distância entre ele e a parede, né, seria só o primeiro tempo. Como a distância, o cara não se mexeu nem a parede, a distância de ida é a mesma distância de volta. Então, T mais T dá 1 segundo. Logo, 2T, que seriam 2 tempos, daria 1 segundo. Então, o meu tempo daria 1 sobre 2, seria um total de 0,5 segundos. Olha aí. Então, agora ficou muito fácil, né? Ficou fácil demais. Por quê? Porque esse é meu período. Seria o valor desse meu período aí. Logo, qual seria a distância do som até a parede? Velocidade do cara é igual à distância que ele vai ter que percorrer em função do período. Quanto é a velocidade do cara? 340 metros por segundo. Eu quero saber justamente qual é essa distância Dzinho
que seria a distância entre a pessoa e a parede, dividido pelo tempo, que é 0,5. E aqui eu posso jogar um produto do meio igual ao produto de quem? Dos extremos. Produto do meio igual ao produto dos extremos. Eu teria que a minha letra D seria a resposta. Porque a distância Dzinho vale 50 vezes 0,5, ou seja, 170 metros. Então, meu gabarito seria letra D, de doidinho. Bom, letra D, de Jan, é bem facinho. É facinho demais essa questão, presta atenção. O cara demorou 1 segundo para ir e voltar, numa mesma distância. Se ele demorou 1 segundo para ir e voltar, significa que ele demorou meio segundo para ir e meio segundo para voltar. Justamente porque ele tem essa distância sendo igual. Se a velocidade é de 340 metros em 1 segundo, em meio segundo, qual seria? Seria 170 metros. Metade da distância. Né? Se ele percorre 340 em 1 segundo, na metade de 1 segundo, metade da distância. 170 metros. Nosso gabarito realmente seria letra D. Galera de Pajeú aí também destruindo a questão. Valeu? Para cima, para a próxima. Quinta. Quinta questão fala o seguinte: a respeito da classificação das ondas, marque a alternativa incorreta. Foi legal contigo, deixa a palavra incorreta em negrito, tá bom? Para chamar a tua atenção. Muito cuidado quando for ler a questão, porque às vezes o cara não deixa esse destaque para a palavra incorreta. E aí tu marca a primeira que tu vê certa, querendo economizar tempo na prova, tá bom? Então vamos lá. Letra A fala o seguinte: as ondas classificadas como longitudinais possuem vibração paralela à propagação. Um exemplo desse tipo de onda é o som. Letra A está perfeito, longitudinal, propagação paralela, o som. Você fala, ele se propaga, né, naquele pulso sonoro ali. A letra A está verdadeira. Não é o que a gente quer é incorreta. Letra B. O som é onda mecânica, verdadeira. Longitudinal, verdadeiro também. E tridimensional, verdadeiro. A gente já falou sobre o som hoje várias vezes. Mecânica, precisa de meio de propagação. Longitudinal, vibração paralela à propagação. Tridimensional, formato de bolha, se propaga nas 3 dimensões atuadas. Letra C. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Isso é perfeito. Não existe onda eletromagnética longitudinal. Apenas ondas transversais. Então, seria verdadeiro a letra C também. Letra D. A frequência representa o número de ondas geradas dentro de um intervalo de tempo específico. A unidade Hertz significa ondas geradas por segundo. Bom? E aí, tá verdadeiro também. A frequência é o número de ondas geradas, perfeito, dentro de um intervalo de tempo específico. O Hertz é nossa unidade de sistema internacional, Hz, e significa ondas por segundo. 1 Hertz, uma oscilação por segundo. 60 Hz, 60 oscilações por segundo. Então, você teria esse mesmo valor ali aplicado o tempo inteiro. A letra E. Quanto à sua natureza, ondas podem ser classificadas como mecânicas, eletromagnéticas, transversais e longitudinais. Falso. Falso porque isso aqui não é classificação segundo a natureza. Ah, Matheus, mas onda transversal e longitudinal é classificação. Sim, elas são classificações, mas em relação à vibração da onda, tá bom? Não em relação à natureza da onda. Natureza da onda é só mecânica ou eletromagnética. O resto é enfeite. Tá errado? Qual seria o nosso gabarito? Letra E. A letra E que está pedindo aí a incorreta da questão. O nosso gabarito realmente seria letra E de é bem facinho. Bom? Sexta questão, fala o seguinte: uma determinada fonte gera 3.600 ondas por minuto. Primeira coisa que você vai ter que ver. Ó, o cara falou o número de ondas geradas. 3.600. Tá. E ele falou o tempo por minuto. Mas olha, metro por segundo, metro por segundo, metro por segundo, metro por segundo, metro por segundo. Todos eles estão em metros por segundo. Tá bom? O segundo é o sistema internacional. E ele falou minuto. Por minuto. Então isso aqui eu já vou tirar da jogada. Porque eu não vou usar 1 minuto. Eu vou usar o quê?
60 segundos, porque todo mundo está em metro por segundo. Com comprimento de onda igual a 10 metros, que seria o meu lambda. Determine a velocidade de propagação dessa onda. Tá bom. Você tem um número, tem um tempo, dá para você achar a frequência e tem um comprimento que vale 10 metros. Logo, o que é que você faz? Usa a equação. Velocidade é igual a lambda vezes o valor da frequência. Tá bom? 2 minutinhos para vocês tentarem resolver a questão. Então, gente, pegou uma questão como essa, ele não deu os valores da frequência dita de verdade. Ele te deu o quê? Te deu o comprimento da onda e ele vai querer saber a velocidade.
Então, a velocidade vai ser igual comprimento, que vale 10. Mateus, e essa frequência? Ó, a frequência, gente, vai ser o número de oscilações pelo intervalo de tempo. Bom, não é a frequência de vezes que você vai no lugar? Qual a frequência que você vai no seu colégio? O número de vezes que você foi lá em um determinado intervalo de tempo, né? O ano inteiro. Então, frequência é isso. É o número de vezes que você faz alguma coisa em um tempo fixo. Logo aqui, o que foi que ele fez? Ele fez 3.600 ondas num tempo de 60 segundos. E isso gera uma frequência para o meu sistema. Bom, 0 morre com 0. Tchau, tchau. 360 dividido por 6 dá quanto? Dá 60. Então, a minha frequência é de 60 Hz. Ou seja, a cada 1 segundo, ele faz 60 ondas de oscilação. E aí eu posso pegar essa frequência e jogar dentro da minha equação. Minha velocidade é igual a 10 vezes 60. Então, a minha velocidade daria de 600, né, metros por segundo. Essa velocidade aplicada ao sistema, nosso gabarito seria a letra C. Bom? Então, o que é que você faz? Nossa questão, você faz o quê? Você pega o valor, velocidade é igual ao comprimento da onda vezes a frequência, e joga na equação, né? Equação geral da onda, velocidade de propagação da onda. Comprimento já veio de bom grado, vale 10. E a frequência é a razão entre o número de oscilações e o tempo. Foram 3.600 ondas em 1 minuto. Só que como eu falei para vocês, antes de entregar a questão para vocês tentarem fazer, eu não posso usar 1 minuto, eu tenho que usar o segundo, porque tem que levar todo mundo para o sistema internacional. Então seriam 60 segundos. Daria 3.600 dividido por 60, que daria 60 Hz. Aí pega essa frequência e joga ela dentro da equação da velocidade. Então, velocidade seria o comprimento, que vale 10, vezes a frequência, que vale 60. Daria uma velocidade de 600 metros por segundo. E, gente, onda de rádio e TV tem que ser assim, tem que ser rápida. Por quê? Porque ela tem que sair da emissora, da transmissão, e chegar na tua casa no menor delay possível, tá bom? Então, você tem geralmente o delay é justamente essa diferença, essa distância, esse tempo entre a onda sair da fonte emissora e chegar na fonte receptora. Então, quando a gente pega essa situação, você tem que diminuir o máximo possível. Segundos. Não faz sentido eu te dar uma informação que tu vai escutar daqui a 1 minuto. Por isso que tem a classificação ao vivo. Que é o ao vivo? Chegou, tem o menor delay possível. Mesmo assim, ainda tem, tá bom? É praticamente impossível você zerar o delay. Você precisa de uma velocidade absurdamente grande. Então, um delay de 1 segundo, 2 segundos, meio segundo, dependendo da transmissão. Então, tem sempre esse delayzinho aí, que é justamente essa velocidade. Então, toda vez que ele perguntar a velocidade de propagação das ondas, vai dar um valor alto mesmo, tá bom? Valor 600, 1.000, 1.500, 3.000. Um valor alto, porque a onda ela precisa ser rápida, tá bom? Tranquilo, vamos para cima. Sétima fala o seguinte: com o objetivo de simular as ondas do mar, foram geradas em uma cuba de ondas de um laboratório as ondas bidimensionais representadas na figura, que se propagam em uma região mais funda, região 1, e uma região mais rasa, região 2. Sabendo que quando as ondas passam de uma região para outra, a frequência de oscilação não se altera, e considerando as medidas indicadas na figura, é correto afirmar que a razão entre a velocidade de propagação 1 e 2 é igual a... Ó, figura fora de escala, mas vale a pena comentar um pouquinho sobre isso. Ondas. Ondas de praia. Como é que elas se formam? A onda ela já está em alto mar. E ela vem se propagando em direção à costa. É uma onda. Carrega energia, não carrega matéria. Só que à medida que você vai aproximando da praia, o que acontece com a profundidade? Você vai perdendo profundidade. Você vai ter mais terra embaixo de você. Então, você vai ter um mar mais raso. Quando isso acontece, aquela energia que a onda tinha antes é concentrada em pontos. Por isso que em regiões mais fundas, a onda é menor. Mas em regiões mais rasas, a onda é maior. E aí chega um ponto onde a onda se torna insustentável, porque está na região muito baixa. Aí ela quebra. Quando ela quebra, ela faz aquela onda de praia que a gente conhece. O tsunami, quando ele é gerado lá em alto mar, um epicentro formado. Aí ele carrega energia e à medida que ele vai se aproximando da Terra, a profundidade vai diminuindo.
Então ele continua crescendo, crescendo, crescendo. Como tem muita energia, ele cresce muito e gera uma onda de tamanho absurdo, tá bom? Isso faz com que você tenha a formação do tsunami, aquela onda extremamente grande. Na nossa questão, o que foi que ele deu? Ele te deu 2 comprimentos de onda. Ele te deu comprimento de onda 1, que seria de 2 metros, para uma velocidade 1. E ele te deu um comprimento de onda 2, 0,8 metros, para uma velocidade 2. Só que ele falou o seguinte, eu já tinha falado para vocês, onda não muda a frequência. Onda só muda a frequência na fonte. Depois que a onda sai da fonte, não se muda a frequência. Então, foi o que ele falou? Que a frequência de oscilação não se altera, tá bom? Frequência de oscilação não se altera. Então, quem seria aí a razão entre as velocidades? Seria V1 sobre V2. Ou seja, lambda1 vezes a frequência sobre lambda 2 vezes a frequência. Como as frequências são iguais, você não tem essa razão. Dentro da minha frequência, você não tem essa situação de alternância de frequência, porque justamente é todo mundo a mesma fonte. Quando você tem todo mundo com a mesma fonte, o que é que você vai ter em função dela? Você vai poder cortar frequência com frequência, tchau. Então você teria esses 2 comprimentos de onda. A razão entre elas, V1 sobre V2, seria igual ao comprimento 2 dividido pelo comprimento quanto? 0,8 dentro desse meu sistema. E aí você teria essa razão, né? Mateus, eu não sei dividir números decimais, o que é que eu faço? Você pode multiplicar em cima e embaixo por 10. Quando você faz essa multiplicação, você gera um valor mais simples de ser multiplicado, tá bom? Você não mistura muito essa multiplicação. Então, 2 por 0,8 é a mesma coisa que 20 dividido por 8. E aí, você pensa em dinheiro, porque com dinheiro ninguém perde as contas. Se tiver 20 reais e dividir para 8 pessoas, deixa eu ver. Tá, então 2,50 para cada. Isso. Então, 20 dividido por 8 daria quanto? 2,5. E aí a gente chega ao nosso gabarito, sendo a letra D. Tá bom? Então, o gabarito sendo letra D seria a nossa resposta aqui dentro do sistema. Ok? Você teria essa situação dentro do sistema com o gabarito sendo letra D. Bacana? Nosso gabarito vale aí 2,5, 2,5. Esse sistema aí. Boa! Se ficar alguma dúvida, gente, vocês vão mandando. Estamos chegando já no final das questões. Já a gente fala de micro-ondas. Por enquanto, a 8ª questão que eu vou deixar para vocês tentarem. Fala o seguinte. As ondas são formas de transferência de energia de uma região para outra. Existem ondas mecânicas, que precisam de meios materiais para se propagarem, e ondas eletromagnéticas, que possuem se propagar tanto no vácuo como em alguns meios materiais. Sobre ondas, podemos afirmar corretamente que... E aí você marcaria qual gabarito? 2 minutinhos para vocês tentarem a questão.
Galera, questão teórica é sempre aquele negócio, sempre aquela preocupação. Existem alternativas que vão responder a sua pergunta, existem alternativas que estão certas e que não vão responder a sua pergunta. Então é sempre bom você ter atenção no que você está fazendo. Por quê? Se você marcar uma alternativa que está certa, mas não responde a sua pergunta, você perde a questão. E às vezes na pressa ou então no nervosismo, você acaba marcando essa alternativa mesmo, não tendo certeza sobre ela. Mas ele falou o seguinte: sobre ondas, podemos afirmar corretamente que a energia transferida por uma onda eletromagnética é diretamente proporcional a essa onda. Essa parte aqui eu vou deixar a letra A já separada aí, que tá lindíssima ela, mas vamos ver as outras, né? Letra B. O som é uma espécie de onda eletromagnética. Ai, meu coração, já doeu bem aqui. Parei. Som e onda eletromagnética na mesma frase chega a dar um princípio de infarto no professor de física. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? Som é onda mecânica, pelo amor de Deus. Letra C. A luz visível é uma onda mecânica. Olha aí, outro infarto. Ai. Luz visível e onda mecânica tem nada a ver. Luz é onda eletromagnética, tá bom? Ele trocou aí as duas classificações naturais das ondas. Letra D. Existem ondas eletromagnéticas que são visíveis aos olhos humanos, como ultravioleta, o infravermelho e o micro-ondas. Tudo falso. Ultravioleta, infravermelho, micro-ondas. Nada disso é visível ao olho humano. Letra E. Infrassom é onda eletromagnética. Ai, olha o nome. Som, eletromagnético na mesma frase. Não dá. Não dá. Com frequência abaixo da audível. Não pode ser isso aí, tá bom? Então, nosso gabarito é a letra A. A energia de onda eletromagnética é diretamente proporcional à sua frequência. Então, quanto maior a frequência da onda, maior quem? A sua energia. Bom? Quanto maior a frequência, maior o valor da energia do sistema. Então, você teria essa situação aí para se lembrar. Quanto maior a energia, maior a frequência. Nona questão, fala o seguinte. A respeito das características das ondas, marca a alternativa errada. Olha aí, a questão foi paia contigo agora. Botou a palavra errada lá no final, sem nenhum destaque, não está sublinhada, não está em negrito. Então, tenha atenção, porque ele não quer a alternativa correta, ele quer a alternativa errada. Letra A. Ondas sonoras são ondas sísmicas. São exemplos de ondas mecânicas. Perfeito. Onda sonora e ondas sísmicas são ondas que precisam de meio de propagação. Então, são sim ondas mecânicas, né? Desculpa. São sim ondas mecânicas. Letra A está verdadeira, mas a gente quer quem? A errada. Letra B. A descrição do comportamento das ondas mecânicas é feita pelas leis de Newton. Falso. A gente passou por ondas mecânicas o tempo inteiro e nem falou do tio Newton. Então ele não se deu ao estudo disso. Newton até estudou onda eletromagnética, óptica geométrica, estudo da luz, tudo isso ele fez, mas não com onda mecânica. Letra C. Ondas eletromagnéticas resultam da combinação de um campo elétrico e um campo magnético. Letra D. A descrição de ondas magnéticas é feita por meio da equação de Maxwell, que é a velocidade da onda. Letra E. Quanto à direção de propagação, as ondas geradas em um lago pela queda de uma pedra são classificadas como tridimensionais. Então, nosso gabarito seria... Opa, aqui tem dois errados. Letra C e letra D são verdadeiras. Agora, a letra E. Direção de propagação as ondas geradas em um lago pela queda de uma pedra d'água são classificadas como tridimensionais. Não é. Propagação da onda em um lago é bidimensional. Então, nosso gabarito é a letra E e a letra B. Então, você fica aí com duas respostas, né? Desculpa, não me atentei. Eu marcaria a letra E como mais errada, mas a letra B também não está certa. Então, eu ficaria aí com duas respostas possíveis para essa questão. Tá bom? Tanto letra E quanto letra B. Não me atentei ao gabarito da questão. Ok? Sem problema. Tá aí. Tá errado os 2 pontos. 10ª questão. Nossa última questãozinha antes de falar de micro-ondas. Tá bom? Fala o seguinte. O som mais grave que o ouvido humano é capaz de ouvir possui comprimento de onda igual a 17 metros. Então, aqui é o lambda da questão. Sabendo assim, determine a mínima frequência capaz deve ser percebida pelo ouvido humano. Sabendo que a velocidade vale 340. O que é que você vai fazer? Pega a equação. Velocidade é igual ao comprimento vezes o valor da frequência.
Sabendo disso, você consegue, né, ter a situação do comprimento e da frequência realizada. 2 minutos vocês tentarem me dizer qual é o gabarito. Então, gente, olha, agora a gente vai fazer o processo inverso. A gente estava procurando a frequência, ou então procurando a velocidade. Agora ele te deu o comprimento e a gente vai aplicar na equação já de forma direta. Ele já te deu a velocidade, que vale 340. Ele te deu o comprimento da onda, que vale 17. E isso aqui vezes o valor de frequência. Só que o 17, que está multiplicando, eu tenho que jogar para o outro lado. E ele vai como? Ele vai dividindo. Então, logo, eu teria o valor da frequência que eu tenho que utilizar. A minha frequência seria igual a 340 dividido por 17. Bom, quando você fizer essa divisão, você vai ver que ele vai dar um total de 15 Hz. Bom, seria o valor dessa divisão aqui, já aplicada ao sistema, ok? 15 Hz aí, dentro daquele meu gabarito, que seria a nossa alternativa, letra B, de bem fácil. Bacana? Então, acabamos aí a parte de teste de questões, que a gente já tinha falado que ia fazer. Você vai aplicar a parte da velocidade, né? Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Velocidade vale 340, comprimento de onda vale 17,
e aí eu tenho o valor da frequência realizada, que seria 15 Hz dentro do sistema. Ok? Aí tem mais algumas questõezinhas que eu vou pedir para que fique como atividade de casa de vocês, tá bom? 3 questõezinhas que eu vou pedir para enviar, para que você possa tentar depois fazer elas. Ok? E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre um outro aparelho que é muito utilizado em algumas residências, que a gente vai tentar entender como é que funciona. Um cara que já tem onda no nome dele, né? Já sabe o que vai acontecer com ele. Seria o nosso micro-ondas, ok? O micro-ondas, mesmo tendo evoluído em diversos aspectos ao longo do tempo, o princípio básico do micro-ondas é o mesmo, tá bom? Tudo dele funciona, remete ao início dele. Tudo começa com um aparelho convertendo uma corrente alternada, que seria a corrente da nossa casa, de rede elétrica, em uma corrente contínua de alta tensão. Então, você tem uma corrente alternada tendo sido transformada em corrente contínua. Algo em torno de 4.000 volts. É uma energia muito grande mesmo. Essa tensão é responsável por alimentar um item chamado de magnétron, que geralmente fica aqui nessa região. Ó. Bom, esse magnétron aqui é um aparelho que fica na região superior do micro-ondas. Se você abrir a porta do seu micro-ondas e olhar ele por dentro, você vai ver que tem uma região mais funda ou mais rebaixada na parte superior dele, no teto, que é justamente onde você vai encontrar esse magnétron, que geram ondas eletromagnéticas, as tais micro-ondas, tá bom? Esse aparelho é responsável pela geração dessas micro-ondas em uma frequência de 2,45 GHz. Então, ele possui uma senhora frequência energética. Bom, muita frequência energética mesmo. O magnétron possui 2 terminais que recebem corrente elétrica, enquanto fica fixo e emite uma nuvem de elétrons. Outro permanece em rotação ao redor do primeiro, recebendo essa nuvem de elétrons. E aí, o que acontece? O seu micro-ondas, ele tem que rodar. Você percebeu que tem um prato dentro dele que ele tem que rotacionar aquele prato. Isso é para quê? É para esquentar o alimento uniformemente. Porque quando eu emito uma frequência de onda, tu tem crista e vale, crista e vale. Na região de crista, esquenta. Na região de vale, não. Só que se o prato rodar, todo mundo em algum momento vai estar na região de crista. E isso faz com que você tenha, né, esse aquecimento uniforme do alimento. Bacana? Olha aí, o magnétron vai funcionar emitindo uma série de micro-ondas que vai esquentar aquele meu alimento. Ok? Isso aqui é interessante, você vê da seguinte parte. Aquela micro-onda emitida, ela vai entrar na coisa que a gente chama de ressonância. E o que é a ressonância? Gente, a ressonância é o fato de você ter justamente uma igualdade de frequência. Essa igualdade de frequência acontece dentro do micro-ondas, esquentando 3 coisas. O micro-ondas, ele só esquenta água, gordura ou açúcar. Só esquenta isso. Água, gordura ou açúcar. E água, principalmente. Gordura e açúcar, nem tanto, mas água, com certeza, ele esquenta. E muito bem. Porque é justamente a frequência da água. 2,45 GHz. O açúcar e a gordura, eles são muito próximos da frequência da água. Então, eles também esquentam, mas não da forma como a água esquenta. Então, o objetivo do micro-ondas é esquentar água. Basicamente isso. Por isso que você não pode botar um alimento completamente rico em água dentro do micro-ondas, como, por exemplo, um ovo. Está o ovo, muito rico em líquido, em água dentro dele, quebrado, né? Segurado pelaquela casca, ele pode quebrar, chegar a estourar. Feijão, a mesma coisa. O feijão tem uma cápsula muito forte, mas ali dentro é muito cheio de água. Então, se ele esquentar, ele pode acabar vindo a estourar, ok? Essa dança dos elétrons induz uma carga positiva, gerando uma corrente elétrica alternada em sua parede. Essa alternância se repete 2,45 GHz, ou seja, 2.450 milhões de vezes por segundo, e gera campos elétricos e magnéticos variáveis, que emitem micro-ondas. Essa radiação, então, é captada por uma antena e chega até o interior do forno
por meio de um tubo de metal, que pode ser retangular ou cilíndrico, tá bom? E aí você, quando desmontar o micro-ondas na sua casa, sua mãe vai adorar isso. Mentira, faço isso não. Ele vai ver que você tem esse tubo interno a ele, tá bom? Geralmente cilíndrico, mas também pode aparecer retangular. E a história do micro-ondas? Como foi que ele foi descoberto? Bom, o magnétron, que era essa pecinha que a gente usava, ainda usa, né, como função de aquecer a água, açúcar ou a gordura, era um aparelho usado em rádio para comunicar aviões a uma determinada distância durante guerras, tá bom? E durante a Segunda Guerra Mundial, um tenente lá pegou a sua barrinha lá, energética, proteica, não sei, e sem querer ficou perto desse aparelho. E aí ele percebeu que quando ele foi pegar a proteína dele lá, o material que ele estava usando, a barrinha, estava derretido. Estava derretido. Então tinha esquentado. E aí ficou encucado, porque não tinha como aquilo acontecer, porque estava num ambiente fechado, você não tinha essa situação toda propícia, né? Não estava exposto ao sol para esquentar tanto assim. Aí ele foi e repetiu a experiência, foi um acidente, repetiu a experiência levando o alimento para ficar perto dos aparelhos. E ele percebeu que determinado aparelho esquentava. E aí ele foi desmontar o aparelho, descobrir qual era a parte do aparelho que esquentava, e aí foi justamente o magnétron. Ele pegou essa ideia e levou para um consumo mais cotidiano. Quis aplicar ele em situações que eram mais simples, né? Então você não precisava ter uma aparelhagem toda de guerra para poder esquentar um alimento. E isso aí ajudou muito pelo fato de você conseguir esquentar um alimento em uma determinada zona muito afastada, e aí depois foi comercializado para a região de casa, né? Você pegar seu micro-ondas, fazer seu Nissin, entendeu? Rapidinho ali, para você conseguir comer tranquilamente. Esquentar um alimento, tudo, justamente por causa dessa parte aí dentro do sistema, tá bom? Então, principal função do micro-ondas é esquentar água a uma frequência de 2 bilhões e 450 milhões de vezes por segundo. Olha essa frequência, eu te falei. Onda, ela é rápida. Onda, ela é muito cheia de energia. Então, ela oscila muito rápido. Imagina uma produção de 2 bilhões e 450 milhões de vezes de oscilação por segundo. Nossa, é muito forte essa energia. E por isso que o micro-ondas tem que ter toda uma aparelhagem especial para ser usado em ambiente doméstico, tá bom? É por isso que ele tem toda uma condição especial para uso, tá bom? Como os alimentos são aquecidos? As micro-ondas fazem com que as moléculas de água girem sobre si 2,45 bilhões de vezes por segundo, acompanhando aquela frequência de 2,45 GHz do magnétron. Esse movimento gera o calor que aquece o alimento. É importante lembrar, é atrito, gente. Você pegar o seu braço aí, sua mão, botar em cima do seu braço e começar a atritar o seu braço, você vai sentir calor. Você vai ver que vai começar a esquentar. Quando eu pego uma molécula de água e giro ela 2,45 bilhões de vezes, aquilo ali você vai ver que também vai esquentar. E esse atrito, essa frequência de atrito, ele vai fazer com que você tenha essa sensação de aquecimento. Só que a molécula de água atritando com molécula de água, tá bom? É importante lembrar que apenas água, gordura e açúcar sofrem a ação do micro-ondas. Se você pegar o seu prato normal de cozinha, e pôr dentro do micro-ondas sem nada e ligar ele, você vai ver que o prato sai na mesma temperatura que ele entrou. Isso aí acontece porque o prato ele não vai ter água, nem gordura, nem açúcar. Salvo alguns pratos artesanais que são compostos de argila. A argila já tem água na sua composição, então o prato vai esquentar. Mas aqueles pratos tradicionais, ou então vasilhas de plástico, você pegar e botar dentro do micro-ondas, ligar sozinho, sem nada e seco, obviamente ele pode estar molhado, vai ver que não vai esquentar. Ah, Matheus, mas às vezes quando eu pego o alimento, boto dentro do micro-ondas, tiro, o prato tá quente. Falou que o prato não esquenta. O prato não esquenta. O alimento foi esquentado pelo magnétron, pelo micro-ondas, e o alimento esquentou o prato por contato. Você bota a mão numa panela quente, você vai se queimar. Tá passando energia ali. Tem calor em trânsito. Tem energia em trânsito, que é o calor. O alimento é a mesma coisa. O alimento aqueceu. O prato tá frio. O que é que ele vai fazer? Vai passar energia pro prato. E aí, por isso que o prato esquenta. Tanto é que se você tiver uma região longe do alimento, uma região próxima ao alimento, no prato, a região próxima vai estar quente, a região longe não vai estar. Porque o prato em si não esquenta. Vai esquentar água, açúcar ou gordura. Bom? Isso acaba gerando uma grande eficiência energética.
já que não se gasta energia aquecendo o ar, nem vasilha, nem prato no qual os alimentos estão contidos, tá bom? Então você tem essa ideia aí. Então, essa ideia que você consegue esquentar a água, tá bom? A ideia de esquentar a água dentro do micro-ondas. Os alimentos chegam a qual temperatura? Há um limite de temperatura que os alimentos podem chegar. Uma vez que apenas água, gordura e açúcar podem entrar em ressonância com as micro-ondas, a temperatura máxima atingida pelos alimentos dentro do forno fica próxima à temperatura de ebulição da água, 100 graus. Depois de 100 graus, o cara não consegue esquentar mais. Por quê? Porque depois de 100 graus, a água começa a ebulir, tá bom? Então, aquela água ali não vai ser mais esquentada e você acaba tendo uma queima do alimento, porque a água está na temperatura muito alta, ou então você não tem mais um aumento de temperatura do seu alimento. Por isso você não pode botar um alimento como, sei lá, um peru, né, de Natal, aqueles perus estão chegando perto da época de Natal aí, que precisa de temperatura muito alta para fazer em forno micro-ondas. Isso não acontece. Você tem que botar em fornos especiais. Bom? Esse calor gerado será transferido para as demais partes do alimento, pelo processo de condução térmica, da parte mais fria para a parte mais quente do alimento, ou por convecção também. Né? Você vai ter o ar dentro do micro-ondas sendo aquecido pelo alimento e o ar vai esquentar o resto do ambiente. Então, a temperatura final do alimento dependerá muito da sua quantidade de água, tempo, tamanho e material que ele possui. Mas, geralmente, vai até aqueles 100 graus Celsius ali. Beleza? Então, jantou aquela pizza, no outro dia guardou o pedaço para o café da manhã, super saudável como você é. E aí, o que você faz? Pega a sua mão, molha e passa no verso da pizza. Aquela parte de massa dela. Por quê? Porque ali você vai estar umidificando a massa. E aí, quando você bota no micro-ondas, o excesso de água evapora, porque chega muito rápido, mas parte é esquentada, justamente pelo fato de você conseguir esquentar ela através do micro-ondas, ok? Micro-ondas trazem riscos para a saúde? Quem nunca ouviu que ficar perto de um micro-ondas enquanto ele funciona pode ser prejudicar a saúde, né? Principalmente aí falando sobre câncer, né? Os micro-ondas fazendo câncer para o ser humano e tal. Bem, considerando que ele esteja funcionando corretamente, não há risco. Isso que é importante. A máquina, ela tem que estar funcionando da forma como ela é feita para atuar. Se ela estiver funcionando corretamente, não tem problema. Você pode deixar o micro-ondas ligado ali por 15 minutos, ficar perto. Não tem nenhum problema em relação a isso, tá bom? A caixa interna, que é a caixa onde você coloca o prato e um alimento, ela é revertida, né, por uma grade na porta do forno, que fica junto ao vidro. Quando você tem essa situação, você olha lá a tampa do micro-ondas. Você vai ver todo um gradeadozinho, um quadriculadozinho. Aquele gradeado, aquele quadriculado, é justamente essa proteção, essa tela de proteção que impede que as micro-ondas fujam do sistema. Se a micro-ondas estiver fugindo do sistema, isso é um problema. Aí você pode estar expondo o seu corpo à região de micro-ondas. Isso é perigoso, porque vai interagir com as moléculas de água, de açúcar e de gordura do seu corpo. Mas, se estiver travado lá dentro, não tem fuga de micro-ondas, está funcionando perfeitamente, não tem nenhum problema. Bom? Junto ao vidro. E se parece com uma tela. Blindam o produto, impedindo que a radiação do micro-ondas escape de dentro do forno. O sistema que não permite que o forno micro-ondas funcione com a porta aberta também é mais uma camada de segurança. Então, às vezes você não desliga, você não pausa o micro-ondas, né? Você abre a tampa dele. Quando você abre a tampa dele, ele desliga automaticamente para a produção de micro-ondas. Ah, Matheus, mas as micro-ondas que foram liberadas 1 milésimo de segundo antes deu... Não, gente, são 2,45 bilhões de oscilações por segundo. Não vai ser aquele milésimo. Não, calma aí, também não é para tanto. Então, na hora que o micro-ondas para de funcionar, para de formar energia de micro-ondas, e aí você está protegido, está em segurança, ok? E o que acontece se eu colocar metal dentro do micro-ondas? Sempre ouvimos que os metais não devem ser colocados dentro do micro-ondas, e há uma razão bem específica para isso. O campo eletromagnético gerado pelas micro-ondas, se exposto ao metal, causará uma corrente elétrica muito grande, porque ele é um campo muito grande, então ele gera uma corrente muito grande naquele metal. O metal irá superaquecer e as cargas elétricas escaparão pelo ar que está dentro do micro-ondas, causando faísca que vai danificar o teu forno, né? Podendo chegar a gerar fogo dentro do sistema. Ou seja,
vai ser um show pirotécnico nada agradável, tá bom? Você vai queimar o seu produto, você vai queimar o seu metal, você vai destruir, tem risco de incêndio, tem um bocado de coisa. Então, não bote metal, alumínio, qualquer outra coisa dentro de micro-ondas, ok? Foi isso, galerinha. Acabamos aqui a nossa terça-feira de física, beleza? Agradecer a companhia e a paciência de vocês. Foi um prazer inenarrável estar com vocês nessa tarde de terça-feira, já entrando para a noite, bacana. Desejar a vocês uma excelente semana. Próxima semana a gente vem com mais fenômenos ondulatórios aí para a gente poder estudar bacaninha esse assunto, bacana? Então, boa semana, amanhã é feriado, bom feriado para vocês também. Até a próxima aula. Tchau!